chegou a nossa aula, que nós vamos falar sobre o quê? A pessoa tá animada hoje, tá mesmo. Prof. Tabita, juntinho com aqui o nosso querido Vitor. Quase eu toco aqui, Vitor. Pum, pum, pum. Eita, moleque, agora ficou show. Olha só, nós vamos falar agora, galera, sobre situações em que, quando nós estudamos processos evolutivos, a gente tem cada processo, cada mecanismo de especiação, enfim, evolutivo, nós temos um registro. E esse registro é trabalhado nos cladogramos, na cladística, tá? E quando a gente fala nessa cladística, vou vir mais para cá, quase meu braço sai fora, então eu vou ficar bem aqui. Quando a gente fala dessa cladística, a gente está falando, na verdade, sobre a origem desses grupos que vão formando, ramificando, formando cada taxa ou taxon, tá? Ou seja, cada grupo de seres vivos. Sejam eles vertebrados, invertebrados, aí dentro dos vertebrados, os peixes, os anfíbios, os répteis, enfim. Existem características onde você compartilha, características que vão te separar e características que vão te praticamente isolar, tá? Que você vai ser uma característica específica a você. Eita, pensa! Só o Vitor vai ter. Opa, só o Vitor vai ter. Ou só a Prof. Tabita vai ter. Ou só o nosso querido Denis vai ter. Quem é Denis, professor? Não estou vendo. Tá bem ali, ó, escondidinho. Tá bom? Então, vamos lá na tela. Professora, para de enrolação. Não estou enrolando, não. Estou apresentando o início da aula para você. Espia aí. Olha lá. Aula 28.1. Nós vamos falar sobre a filogenia e caracteres. E aí a gente vai conceituar o que é essa palavra filogenia. Vamos falar sobre as apomorfias, sinapomorfias, plesiomorfias, simplesiomorfias. Eita, deixa eu dar um tempo pro Vitor, senão ele me esgana hoje. E as autapomorfias. É isso mesmo. Todas essas morfias são conceitos, tá? Para a gente conseguir compreender um pouquinho. Professora, pode ser, querido, que você fique ainda um pouco, você vai precisar rever essa aula mais vezes, tá bom? Devido a essa grande quantidade de informações dos tipos dessas morfias. Mas já você vai conseguir lembrar de todas elas. Perfeito? Então vamos lá? Habilidades dessa aula, nós vamos ter que compreender os fatores filogenéticos como orientadores do processo evolutivo. Então, a gente tem algo que vai nortear o processo evolutivo, que é a filogenia. Diferenciar processos relacionados aos caracteres evolutivos. Ok, galera? Então, vamos lá à origem, né? E vamos ao conceito dessa filogenia. O que de fato é, professora, filogenia? Vamos lá. Em 1966, com a publicação do livro Phylogenetic Systematics por Heininger, nasce o conceito de filogenia como forma de implementar os conceitos de ancestralidade e descendência, dentro de um contexto evolutivo descrito por Charles Darwin. Então, querido aluno, aí a gente tem a imagem belíssima, eu acho linda a imponência do leão. Pose de leão, sabe aquela foto assim, ó, sabe? Só você? Pleno? Leão tem isso, né, gente? Ele é o rei da selva, né? Belíssimo. Então, esse animal carnívoro, ele tem uma ancestralidade e ele também está deixando sua marca registrada, sua impressão genética. Então, ancestralidade, descendência,
tem tudo a ver com o quê? Com filogenia, que é esse estudo de todas essas ramificações, de todos esses eventos que nós vimos nas aulas anteriores para chegar aqui, para como a gente vai demonstrar isso através de um cladograma, para ver essas relações de ancestralidade, que grupos, que características surgiram, quais sumiram, a gente pode fazer isso tudo, né? Demonstrar isso tudo em forma de cladogramas, tá bom? Mas quem vai falar disso, vai tratar disso desde lá de Heininger, em cima de todo o conceito trazido por Charles Darwin, é a filogenia, ou filogenética. Perfeito? Vamos seguindo? Olha lá no quadro. O conceito filogenia, também conhecido como filogênese, faz parte da biologia, com certeza. Assim como várias outras áreas que nós vimos ali, quando a gente falou dos processos de fósseis, né? A gente falou da paleontologia, dá uma contribuição também quem faz o estudo, a arqueologia, a biogeografia, enfim, galera, a parte também da filogênese é também estudada pela biologia. Mas a filogenia, ela vem do grego, que significa, então, geração da raça. Geração da raça. E aí, olha só o que a gente tem aqui. Uma mão, creio eu, com uma mão mediana, né? Eu ia até chutar que é uma mão de criança, mas não é não, acho que é de uma adulta, de uma pessoa adulta mesmo. Mas você tem uma mãozinha aí, e aí a gente consegue observar que existem estruturas, semelhanças anatômicas relacionadas a essas mãos. Uma mão real e agora a estrutura óssea de uma mão, né? Onde a gente vê o carpo, o tarso, na verdade, né? E você vê as falanges e todas as constituições, como os dedinhos das mãos. Então, quando a gente quer estudar a filogênese, a gente tem que entender aqueles conceitos que nós vimos nas aulas anteriores, órgãos homólogos, análogos, cladogênese, anagênese, tem tanta coisa, né? Exatamente. Agora, olha lá. É um ramo da ciência, quem, professora? Filogênese, que estuda a evolução das espécies de forma global. Quando a gente fala global, quer dizer de todas as espécies que hoje viventes, as que já existiram e aquilo que foi lá no início, tá? Então, olha só. A filogenia considera relações de ancestralidade e descendência entre os grupos, representando uma hipótese dessas baseadas em estudos morfológicos, comportamentais e moleculares. Eu quero que você, está destacado em negrito aí, mas eu quero que você coloque no seu caderno, anote isso aí, tá? Então, a filogenia ou filogênese, ela vai abordar ancestralidade e descendência. Ancestralidade de quem você é oriundo, quem foi ou que grupo foi o ancestral que originou essas ramificações, o que você é hoje, tá? A gente vai comparar nessa aula características atuais e características derivadas, características primitivas, tá bom? Calma teu coração. E a gente vai relacionar isso tudo aí aos eventos, então, para serem abordados. Aí como a gente representa isso? Avaliando tanto a questão da estrutura morfológica, certo? A estrutura comportamental e a estrutura molecular. Essas três áreazinhas aí, essas três análises a gente pode fazer para representar o estudo filogenético. De uma espécie só? Não. De grupos que evoluíram ao longo do tempo e por isso que a gente tem um estudo global. Tá bom? Lembra aquelas fotos aí quando a gente tem capas de livros que tem aquelas ramificações de tudo, tem um ancestral aqui, ou um ponto, né, uma raiz, e daqui ramifica-se tudo? Parece uma árvore, né? Então, é mais ou menos isso aí. Aquilo ali é o estudo da filogenética, ou da filogênese. Certo?
um ancestral, a gente estuda a ancestralidade, e em que vai dar todo esse processo de descendência a partir da reprodução. Tá bom? Vamos continuar? Joga lá. Então, olha aqui, a gente está trazendo, né? Traz para você nesse slide aquela situação que nós estudamos na evolução química lá no primeiro ano. Porque eu falei para você que a gente não pode desconectar as coisas, é tudo conectado uma coisa com a outra, tá bom? Olha lá, considerando a Terra primitiva, com descargas elétricas, temperaturas elevadíssimas. Por quê, professora? Devido à presença de vulcões em erupção, derramando, espalhando sobre essa terra primitiva o seu magma. Era uma esfera incandescente, né? O início da nossa formação da Terra. Os raios ultravioletas dando origem a uma primeira célula procarionte e heterotrófica. Antes dessa formação dessa célula procariótica, a gente tinha quem, prof? Os coacervados, lembram? Aquele aglomerado de aminoácidos envolto por moléculas de água, que foi se juntando devido ao quê? À presença dessa radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta fez com que ativasse, então, os mecanismos. Obviamente, presta atenção. Aqui na imagem você está vendo aí como se fosse um caldeirão, né? Tá? Só o magma aí incandescente, essa lava superaquecida, não tinha como ter forma nenhuma de vida. Quando começou o processo de precipitação, a Terra passou por um longo período de quê, gente? Resfriamento da Terra. Aí, depois desse resfriamento, você teve o acúmulo de água na superfície da Terra, e aí essas partículas foram começando, segundo a teoria da evolução química, você vai ter então essa junção de moléculas aí que vai se juntando, formando os aminoácidos formando outras moléculas, se tornando um organismo, que aí nós temos os procariontes, as primeiras bactérias aí heterotróficas. Heterotróficas por quê? Porque elas consumiam o que estava disponível no ambiente. O que estava disponível no ambiente? As proteínas. Então, elas começaram ali esse processo de nutrição ali, tá bom? Podemos considerá-la o ponto inicial da origem de todos os seres vivos. Quando a gente falou sobre a filogênese, falamos que ela estuda em escala global, a gente remonta aí para esse período de início das primeiras formas de vida, tá? Só para que você, o feedback lá do primeirão, né? Para você tá lembrando dessas situações em que de lá para cá, né? A Terra surgiu aí 4,5 bilhões de anos e a vida 3,5 bilhões de anos. Então, de lá para cá, muita coisa rolou, né, galera? Muita coisa rolou. E aí, muitos organismos se diferenciaram. E aí, quando a gente vai fazer isso e representar isso utilizando tanto as análises, né, morfológicas, as análises moleculares desses organismos, a gente vai conseguir montar algumas partes desse quebra-cabeça. Não tem como a gente dizer foi assim, assim, assado com certeza, porque ninguém estava lá, né, para ver. A gente tem registros, então a gente vai estudando e montando isso em cima das hipóteses. Tá bom? Vamos continuar? Olha lá no quadro. A filogenia, também chamada de filogênese, é o termo rotineiramente utilizado para definir hipóteses de relações evolutivas, ou seja, relações filogenéticas de um grupo de um organismo, tá? De um grupo de organismos, é isso. A filogenia pode ser definida como termo que visa determinadas relações ancestrais entre espécies conhecidas, ou seja, espécies atuais e espécies antigas, tá bom? E agora a gente vai começar a conceituar esses tipos que vão dar origem à montagem, à representação filogenética. Então, como a primeira característica aqui, como primeira morfia, a gente tem a apomorfia. Apomorfia. Professor, o que é isso? Presta atenção.
Apomorfias, ela considera as características atuais que são derivadas de características primitivas de uma espécie ancestral. Olha aqui para mim. Apomorfia é uma característica que pode ser nova ou derivada a partir de uma coisa que estava ali no ancestral, tá? Perfeito? Então, vou te dar 2 exemplos. Primeiro exemplo é da nadadeira de um peixe lobado. Um peixe antigo, onde você tinha na nadadeira estruturas como a una, o rádio, que forma essa parte, né, do nosso braço. Só que eles não tinham nem tarso, nem carpo e nem falanges. Ele tinha estruturas, projeções, prolongamentos, tá? Como se fossem pequenos ossinhos, mas eram filamentos nessa parte lobada da nadadeira desse peixe, animal aquático. E aí você tem agora nos animais terrestres, tetrápodes, você tem esses membros anteriores, cujos membro anterior, ou seja, as patas anteriores, e tem as patas posteriores, tá? Aí você também tem o rádio, você tem a una, o rádio, você tem agora o tarso e você vai ter as falanges. Presta atenção. Essa estrutura do tarso, carpo e as falanges é uma estrutura nova, mas ela é complementar ao membro anterior, que estava presente lá, aonde? No peixe, que era o ancestral ali, tá? Então, a apomorfia pode ser a característica derivada e surge algum evento diferente. Por exemplo, quando a gente está falando dos vegetais, aí a gente começa a estudar lá as briófitas, que são aquelas de pequeno porte, lembra? Os musgos, muito pequenininhos, as plantas hepáticas. E aí você tem, como elas não apresentam vasos condutores, elas precisam transferir tudo que elas estão produzindo, célula a célula, célula a célula. Então, como é que elas vão ter um porte grande? Demoraria muito essa espécime, né, esse indivíduo morreria antes de toda a sua estrutura ser nutrida, vamos dizer assim. O que vai acontecer? Elas têm um porte reduzido. Só que no grupo posterior, nas pteridófitas, já surgem os vasos condutores. Então, elas vão ter um porte maior. E nas gimnospermas? Elas vão ter as sementes nuas. Então, preste atenção que elas vão trazendo características, tá, dos ancestrais anteriores e vão surgindo novidades, certo? Então, são as apomorfias. Tranquilinho? Vamos seguindo. Olha lá. Aí a gente tem as sinapomorfias. Professora, apomorfia, agora sinapomorfia. O que significa isso? Vamos lá. O prefixo sin indica que uma determinada apomorfia é compartilhada por um determinado grupo. As sinapomorfias também podem ser compartilhadas por 2 ou até mais grupos, tá, galera? E a gente trouxe aqui o exemplo das mamas dos mamíferos, que é compartilhada ali, né, para todos os grupos de mamíferos. A gente tem vários, né, representantes de mamíferos, aí felinos, os canídeos, enfim, tá? E aí a presença dessas mamas é caracterizada como uma sinapomorfia, que é uma característica que está sendo compartilhada por mais de um grupo. E aí a gente vai para o cladograma e observa de uma raiz, de um ancestral, essas ramificações e esse compartilhamento de informações que vão surgindo dentro desses cladogramas, que é embasamento filogenético. Tá bom? Vamos para o próximo. Plesiomorfia. Ok, professora, até agora nós temos a apomorfia, que
que são as características derivadas, podem ser uma característica nova, tá? Aí a gente teve as sinapomorfias, que são aquelas compartilhadas por 2 ou mais grupos, e a plesiomorfia. Então, calma o coração e vamos prestar atenção aqui. O que significa essa plesiomorfia? São características, pode colocar lá, são características primitivas. Primitivas, tá? Exemplo, a ausência de coluna vertebral nos vertebrados é uma característica plesiomórfica. Lembra lá dos vasos condutores que estavam ausentes nas briófitas? Ok, é uma característica plesiomórfica também. Enquanto que a presença é uma característica apomórfica, ou seja, é uma característica derivada, mas surge uma outra situação. Como eu dei o exemplo para vocês entre as briófitas e as pteridófitas do surgimento dos vasos condutores. Ou entre as pteridófitas e gimnospermas, onde você tem a presença de sementes nuas, estruturas, né, reprodutivas ali, nesse grupo, que é uma apomorfia para as gimnospermas. Mas elas também vão ter características plesiomórficas, por exemplo, os vasos condutores que também vão estar presentes nas gimnospermas. Tá bom? Então, quando a gente fala de características primitivas, nós estamos nos referindo a essas características plesiomórficas. Outro exemplo, olha aqui para mim. Quando você compara, tá, um réptil que tenha as suas estruturas locomotoras, e aí você compara um outro réptil com a ausência deles, o caso das serpentes, certo? Então, a presença dos membros é uma característica primitiva e ela vai ser uma plesiomorfia. Agora, a ausência dessas estruturas nas serpentes é uma característica apomórfica, ok? Derivada, mas é uma outra situação, a ausência delas. Certinho? Então, vamos continuar aqui na nossa aula. Seguindo. Eita, menina, mas quase. Olha, eu vou ler para você, porque eu tenho quase certeza que você não está enxergando. Pela fé. Aqui no quadro está escrito simplesiomorfia. Que detalhe que passou batido. Simplesiomorfia. Professor, o que é agora essa simplesiomorfia? A plesiomorfia são as características primitivas. E agora a plesiomorfia, o que significa isso? Joga na tela para a gente construir esse entendimento juntos. Vamos lá? Plesiomorfia ou simplesiomorfia são características plesiomórficas, sim, só que compartilhadas por 2 ou mais grupos. Olha aqui para mim. Você tem a apomorfia e as sinapomorfias. A apomorfia, aquelas derivadas, ou podem ser características novas, não é? O surgimento, marca aquela situação de características que foram compartilhadas por um ancestral, mas que houve uma modificação nesse novo grupo. Quando essa nova característica, né, que marca esse evento, é compartilhado por 2 grupos dessa característica apomórfica, você tem as sinapomorfias. Agora a gente falou da plesiomorfia, característica primitiva. Então, quando essa característica plesiomórfica ela é compartilhada também por 2 ou mais grupos, aí eu vou ter o que, professora? As simplesiomorfias. Simples assim. Simplesiomorfias. Ok? Não é tão simples assim não, gente. Quando a gente está falando de evolução, o negócio, a gente conceituar uma coisa é uma situação. E a gente perceber isso no ambiente, nas formas de vida, já não é tão fácil. A gente precisa comparar e estudar muito, tá? Comportamento, questão molecular, questão anatômica. Para, de fato, você dizer, não, essa característica aqui, ela não se trata de uma apomorfia. Ela é uma plesiomorfia porque ela também estava presente nesse grupo, que era os ancestrais, ou o grupo primitivo.
Não, essa característica, ela é totalmente diferente. Então, ela é uma apomorfia. E olha o detalhe, ela vai estar nesse grupo e nesse grupo e nesse grupo também. Ah, esse compartilhamento. Então, é uma sinapomorfia, esse compartilhamento aí dessas características apomórficas. Não. Isso aqui não tem nada de novo, não. Mas é compartilhado por mais de um grupo. Simplesiomorfia, que faz parte de uma plesiomorfia, uma característica primitiva, ancestral. Tá bom? Deu para compreender? Espero. Vamos embora? Olha lá. Aí a gente tem aqui o exemplo dos dígitos, né? E isso a gente está falando da simplesiomorfia entre as mãos humanas e a presença aí dos dedinhos também nos répteis. Uma outra situação, a perda da cauda. Preste atenção no que eu vou falar. Perda da cauda dos hominídeos, mas em relação aos demais primatas. Nós somos primatas também, mas nós não temos caudas, né? Então, evolutivamente, acredito que nós fizemos parte, tivemos o mesmo ancestral comum. Não quer dizer que eu sou macaco nem você é macaco. Quer dizer que nós tivemos o mesmo ancestral. A biologia descreve isso. Não que nós somos descendentes macaqueiros. Eu tenho o mesmo ancestral e desse ancestral comum se ramificou, surgiram espécies diferentes, grupos distintos. E aí formam os grupos dos hominídeos e aí teve o grupo dos demais primatas, tá bom? Que continuam mantendo a sua cauda e a sua forma de locomoção arborícola. Ou bípede, mais aquele andar e a quantidade de pelos no corpo. Enfim, a gente vai ter uma aula mais pra frente só sobre os hominídeos, tá bom? Podemos seguir? Vamos lá? Olha lá. E agora a gente tem as autapomorfias. Galera do céu, autapomorfia. É um tapa. Não, professora, não é um tapa, não. Vamos lá. Vamos ver o conceito, né? É uma apomorfia cujo caráter, ela vai estar atual, é um caráter novo, uma característica atual, que está presente em apenas um taxon, ou taxa, né, como nós falamos, dentro de um grande agrupamento. Como exemplo, nós temos as asas dos morcegos, tá? Ou pode ser, por exemplo, um animal que seja um mamífero que põe ovos, que é muito mais comum nos répteis e nas aves. São formas de autapomorfias. Como se tivesse alto patamar, né? Porque essa característica só estará presente só nesse único taxon. Lembram que a gente falou das sinapomorfias e as simplesiomorfias, que vão estar sendo compartilhadas por 2 ou mais grupos. Características derivadas, sinapomorfias, ou características primitivas compartilhadas, no caso das plesiomorfias. Quando a gente observa o cladograma e a gente vê aquelas ramificações e a gente vê a evolução ou surgimento daquelas ramificações. Lembra que a gente falou numa aula que a gente tem um ramo, uma raiz, na verdade, e aí a gente tem pontos, que são os nós. Daquela raiz para o primeiro nó, você vai ter os eventos, né, ali das plesiomorfias, características ancestrais, primitivas, até que você tem um evento de surgimento de uma apomorfia. Aí ele ramifica aqui, ok? Ramificou,
Eu tenho uma apomorfia aqui, ramificou aqui, e agora ela vai ramificar esse ramo, esse galho, né? Vamos dizer assim. E aí, quando você tem essa característica, a partir de uma apomorfia compartilhada por mais grupos, você vai ter as sinapomorfias. E, se isso permanecer, vai se tornar uma plesiomorfia até ser compartilhada por mais grupos, aí formando as simplesiomorfias. Só que nós estamos falando das autapomorfias. E aí a gente deu um exemplo de quem? Dos morcegos. São os únicos mamíferos com a capacidade de deslocamento a partir das suas asas. É verdade. Agora, você lembra que quando a gente estava falando de órgãos análogos, órgãos homólogos, lembram disso? Lembra que as asas dos morcegos têm a mesma estrutura embriológica que as nadadeiras da baleia, golfinho? Ou seja, eles vão ter, como no nosso caso, os membros anteriores, o rádio, a una, o taço, as falanges, tá bom? Então, elas estão ali, estruturas embriológicas idênticas, vão ter funções diferentes, mas compartilhadas ali, né? Com a mesma origem. São órgãos homólogos. Só que, quando você tem, num único taxon, uma característica que não vai ser compartilhada por nenhum outro grupo, ele é exclusivo. Então, quando a gente fala em autapomorfia, a gente está falando de exclusividade, tá? E aí, essa asa, né, a capacidade de voo nesse grupo, que são os quirópteros, que são os morcegos, que são mamíferos. Então, quando a gente fala deles como mamíferos, eles estão ali nas sinapomorfias. Quando a gente vai e frisa a capacidade dele de voo, aí você tem uma autapomorfia, certo? Outras características nesse grupo dos quirópteros podem ser uma plesiomorfia, uma característica derivada, ou uma característica primitiva, antiga, que estava presente lá nos grupos ancestrais. Tá bom? Vamos lá? E olha aqui para a gente estar concluindo. A existência de asa, ela é compartilhada entre os morcegos, a autapomorfia, mas entre os morcegos e os mamíferos, não entre os morcegos e os mamíferos, apesar de ele ser um mamífero. Olha como é a estrutura, né? Aqui ele está de costa. Os membros posteriores, vocês estão vendo aí os dedinhos, né? As perninhas abertinhas. E aí, nos membros anteriores, todas essas estruturas, essas linhas, são, na verdade, os dígitos deles, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está riscando. Não está riscando. Aqui. Tá riscando? Aqui, ó. Então, a gente falou os posteriores, ó, aqui. E os dedinhos. Ai, esse pincel feio. E aí, aqui, ó. Isso tudo aqui são os dedinhos deles, os artelhos, vamos dizer assim, tá? E aí, aqui ela tem a membrana interligando cada um desses dedinhos, formando essas asas. E não sei se você já teve a possibilidade ou conseguiu chegar próximo a um morcego e conseguiu pegar. Parece assim, ela tem uma consistência, parece um tecido fino, né? Parece uma pelugemzinha, mas não tem pena ali, né? Mas ela tem essa característica bem fininha, mas você sente também, como é inervado, você sente também a presença de um calor, né, ali nessa estrutura. Então, a gente viu todas essas formas de morfias para tentar compreender o que, prof? Como que se dá a relação evolutiva entre cada um dos grupos. A gente pode fazer só um estudo filogenético dos invertebrados, pode fazer um estudo genético só dos vertebrados,
Porque a gente já vai ter aí 5 grupos para poder estar analisando. E existe uma diversidade imensa. Taca aí anfíbios. Tem anfíbios tudo quanto é coisa. A gente tem várias classes. Né? Primeiro já tem os sapos, as rãs, né? Nós temos nos peixes também vários grupos, né? Várias espécies. E aí, essa diversidade, ela é estudada pela filogenia, onde você vai ver a ancestralidade e você vai ver o que também? A descendência de cada um desses grupos. Perfeito, galera? Então, a gente vai ficando por aqui e aí a gente vai depois fazer aquela revisão para que esses conceitos fiquem bem grudadinhos aí na sua mente, tá bom? Para que a gente já faça a nossa atividade. Beijo, até mais!